à disposição de vocês agora, discutir sobre Thoreau e discutir sobre todas essas questões que tentei levantar, lendo Thoreau a partir de alguém que está no Brasil. Perfeito, professor Klaus. Muito obrigado pela apresentação. Discutir Thoreau sempre é relevante, eu digo mais, é necessário, né? Essa figura emblemática que ele é. Muito obrigado por todas as considerações, tanto sobre o próprio Thoreau, a conceituação dele, o contexto dele, e também trazendo um pouco para a realidade brasileira, né? De certa forma, sempre é incontornável fazer essas comparações, ainda mais nos tempos em que vivemos. Observando aqui os vídeos no YouTube, acho que nós não temos comentários ou perguntas até o momento presente. Então, se os demais professores não tiverem comentários, eu teria uma coisa ou outra para comentar e discutir, se estiver ok para vocês para falar agora. Pois bem, é uma coisa que o professor Klaus já mencionou, acho que um tanto quanto en passant, mas eu queria chamar um pouco de atenção para esse potencial político da wilderness. E nisso eu retomo muito do que eu li em um artigo que eu disponibilizei para o pessoal do grupo de estudos um tempo atrás, que retomava esse lado político do Thoreau, que é uma coisa que na verdade é muito óbvia, né, muito patente, mas a gente pouco se atenta a isso porque a gente presta muita atenção a questões de natureza, biologicamente falando, botanicamente falando. A impressão que se tem, infelizmente, do Thoreau para muitas pessoas, para uma certa parte da crítica, é que ele é essa espécie de hippie mesmo, como o professor Klaus falou, que se aliena de tudo e resolve se intocar do lado do laguinho para ficar lá plantando os feijões e batatas dele e pegando os esquilinhos na mão. Mas parece que muita gente não leva em conta que o Thoreau é um dos pais do anarquismo e é o pai do ecoanarquismo, e que ele só foi para a wilderness, né, do Lago Walden, por razões políticas. E, em parte, ele também foi para a cadeia enquanto ele estava na sua cabana no Lago Walden por questões políticas, porque ele sonegou imposto, porque não queria contribuir com um Estado escravocrata e que promovia guerras de dominação. E enquanto ele estava no meio do experimento Walden e foi preso, ele escreveu também um ensaio sobre a desobediência civil. Então tem todo, eu não diria nem um background, tem um coração político no experimento Walden, que eu acho que está muito ligado com a própria wilderness, né? Porque você pensa, por que o Thoreau se retirou da sociedade? Por causa de um descontentamento profundo. Então, o retirar-se é um ato extremamente político da parte dele, que também permite uma espécie de reflexão profunda, concentrada sobre a realidade política dele, sobre as necessidades políticas da época e do ser humano norte-americano naquela época. E desse ponto de vista, a natureza, a wilderness, adquire também um papel político que, se a gente for pensar em termos ecocríticos mesmo, quando a gente pensa na dicotomia natureza-cultura, que é refutada, claro, no campo da ecocrítica, mas dentro do projeto civilizatório capitalista, a wilderness, né, a natureza, é matizada ideologicamente e politicamente como sendo aquilo que deve ser devastado, aquilo que deve ser anulado. Então, tomar o partido da wilderness, retirar-se, e por mais que seja retirar-se tangencialmente, né, porque, como é reforçado por todos que comentam, Thoreau, ele não estava realmente na wilderness, né? O professor Klaus retomou isso. Ele estava ali a um pulinho da cidade, ele podia lavar as roupas na casa da mãe dele. Ele recebia visitas das pessoas. Então, não é exatamente um isolamento,
mas é uma espécie de distanciamento tático, que é uma estratégia de cunho político. Então, tudo isso, para mim, aponta para um caráter muito político da wilderness, da natureza, da wildness, e nas estratégias de combate, guerrilha ou oposição política mesmo, que estão envolvidas em questões da natureza, em questões da wilderness, e faz também pensar no nosso contexto político brasileiro atual, né, em qual que é o estatuto político da nossa Amazônia, mas também do nosso Pantanal e da nossa natureza brasileira e no que resta de wilderness brasileiro, e qual seria o nosso estatuto e o que significa politicamente tomar esse partido da natureza e da nossa wilderness. E eu acho que tudo isso, na verdade, já está muito bem sintetizado no próprio título da apresentação do professor Klaus, né? Que tudo que é bom é selvagem e livre. Então, o wildness, a wilderness, que é o selvagem, está de mãos dadas com o livre, politicamente livre, né? Não oprimido. Enfim, gostaria que o professor Klaus comentasse isso, discutisse um pouco. Yuri, você vai na mesma direção, né? Essa foi a minha intenção com a palestra, porque quando a gente conhece Thoreau, normalmente como aqui, lendo Walden, né? Isso foi traduzido também um outro ensaio, Walking foi traduzido, né? E Civil Disobedience foi traduzido. São ensaios diferentes, e a gente, lendo Walden, ou lendo Walking também, caminhando, tem o Thoreau que tem esse lado naturalista. E do outro lado temos o Thoreau da desobediência civil. Ele não ficou muito tempo na cadeia, uma noite só, pode dizer a verdade. A tia dele pagou, provavelmente foi ela que pagou depois os impostos que ele devia. E foi um tratamento, em geral, foi um tratamento muito generoso que ele recebeu. Foi mais digamos assim, um ato político dele de chamar a atenção do público, né? E normalmente, quando a gente conhece Thoreau, começa a conhecer Thoreau, a gente separa esses dois lados, né? E, como você falou, Yuri, esses dois lados estão não somente na mesma pessoa presente, mas a lógica que ele desenvolve nas suas escritas mostra isso. A lógica como nós tratamos a natureza, né, é muito parecido com a lógica política que ainda permite escravidão nos Estados Unidos dos anos 50 do século XIX. E não só isso, não só permite a escravidão, mas Thoreau, isso foi muito corajoso. Isso foi mais corajoso, aliás, do que esse ato simbólico de não pagar impostos. Thoreau faz parte de uma das várias organizações no norte do país que ajudam fugitivos, escravos do sul, dão abrigo e apoio. E isto era ilegal, e isto era severamente punido, né? Então, esse engajamento político e o engajamento em relação à natureza selvagem vão juntos, no caso dele, né? E isso, lendo, eu só gostaria de acrescentar: a gente tem que ler tudo, sabe? Não ouvir falar dele e dar uma olhada na Wikipedia. Isso é o primeiro contato, obviamente. Mas a gente só conhece, com todo autor importante,
Só conhece o autor quando realmente lê. E é muito gostoso ler Thoreau. E esse processo de reorientação cultural só se dá lendo ele em interação com o texto. Ele é alguém que provoca seus leitores também. Né? Ninguém sai ileso disso, digamos assim. Então, lendo Thoreau aqui no Brasil exige também que a gente deveria traduzir muito mais. É uma pequena parte só da obra dele. A maior parte dessa obra não foi traduzida para o português. Por exemplo, dos ensaios, uns 2 ou 3, mas não os ensaios completos. Isso não seria difícil de traduzir os ensaios. Wild Fruits, que eu mencionei, a última citação dele, nada foi traduzido ainda. Né? Como se diz, as anotações dele, que foram publicadas nos Estados Unidos, os diários, também não foram traduzidos ainda. Então, tem muita coisa para frente, muita tarefa para frente para resolver aqui, que nos vai ajudar a conhecer a Thoreau melhor, e não reduzir ele a um Thoreau Walden, por causa também da problemática linguística. Nem todo mundo tem o tempo, às vezes a gente lê inglês, mas nem sempre temos o tempo de entrar num texto em inglês com tanta profundidade. Né? E esse encontro com o texto do autor, na minha opinião, deveria ser um encontro em língua portuguesa. Sempre olhando, obviamente, como eu fiz, olhando para o original inglês. Né? Isso é importante. Mas quando queremos conhecer tudo melhor e não dominamos o inglês tão bem, português é necessário.